Olá, esse é o nosso segundo podcast da Live MEV, onde a gente fala tudo sobre a mudança de hábitos para trazer a medicina de estilo de vida para a sua vida. E hoje a gente vai falar sobre a medicina de estilo de vida, um pouquinho mais para que vocês comecem a se familiarizar com ela. E, Sá, você quer falar para a gente o que é a medicina de estilo de vida? Vamos lá, então. A medicina de estilo de vida é uma área de concentração das ciências da saúde que foca o impacto do estilo de vida nos desfechos da saúde e promove, então, uma abordagem para a manutenção da saúde e também para o tratamento e reversão das doenças. É uma forma de abordar, baseada em evidência científica, de como, então, os comportamentos, os hábitos e as escolhas impactam a nossa saúde. E é interessante ver que as escolhas são aquelas que a gente faz todos os dias, mas, inclusive, naquelas que a gente não faz, né? Nos hábitos que a gente vai mantendo, que vieram de algum lugar que a gente não se dá conta de onde, ou fazer alguma coisa só porque todo mundo está fazendo ao nosso redor. Então, as não escolhas também são escolhas nesse caso de impactar a nossa saúde. E a medicina do estilo de vida, como a gente propõe, como a gente estuda, ela é sustentada em 6 pilares, que são uma alimentação baseada em vegetais e cereais integrais, com mínimo de processados e ultraprocessados, uma atividade física, movimento de forma regular, o sono reparador, os relacionamentos saudáveis, o manejo de estresse e a restrição do uso de substâncias tóxicas. E ela tem por trás as ferramentas da mudança de comportamento, da mudança de hábito. E eu considero, então, todo o processo de saúde baseado nesses pilares como um movimento, né, onde a gente, quando tem uma evolução, um progresso em um dos pilares, isso faz com que todo o movimento vá progredindo para uma melhora e com que tudo vai ficando mais harmonioso e, principalmente, no caminho aí para um equilíbrio. É interessante que a gente gosta de pensar, então, na medicina do estilo de vida, como uma volta ao estilo de vida mais simples, né? E porque o homem como espécie teve uma grande diferença dos hábitos e das rotinas nos últimos anos, né? Que é uma fração em termos evolutivos, muito significativa, né, dessa rotina e desses hábitos. E isso impactaram de forma bem significativa a nossa saúde. Então, a medicina do estilo de vida propõe esse retorno. A gente fala que tem aquela frase de ressignificar o óbvio, né? Talvez o que a gente tenha ouvido bastante das nossas avós ou bisavós. E o diferencial aí é que hoje em dia, como a medicina do estilo de vida é baseada, então, nessa evidência científica, nesses estudos, a gente tem diretrizes para isso, a gente tem um norte a ser seguido, né? E mais do que isso também é essa abordagem, essa visão da medicina do estilo de vida centrada, então, no indivíduo, né? Respeitando o indivíduo como maior especialista da nossa saúde, de cada um com a sua própria saúde, e é convidado, então, a tomar o comando e a responsabilidade dessas escolhas, que é aquilo que eu estava falando no começo. Para a gente tomar a escolha, a gente tem que ter o conhecimento, tem que ter a atenção daquelas escolhas que a gente está fazendo todos os dias. E fazendo, então, as mudanças que fazem mais sentido para o indivíduo naquele momento, que vão gerar maior satisfação e para as quais ele está pronto. Então, em nenhum momento na medicina de estilo de vida, a gente está falando em pessoas perfeitas, em comportamentos super dentro dos padrões, nada disso, né? A gente vai buscar, então, esse movimento de cada um que ele está pronto para fazer. É isso. E eu espero, já que também, como fala aí o Dean Ornish, que é um dos principais aí autores e
estudioso da medicina do estilo de vida, que se você não consegue falar sobre um assunto de forma clara e concisa, você não dominou muito o assunto. Então, eu espero estar progredindo aí e que eu tenha sido clara e concisa. E aí, Paulinha, você conta para a gente um pouquinho sobre a história dessa medicina do estilo de vida que a gente está trazendo aqui? Sim, vamos lá. Então, a medicina do estilo de vida, lá na década de 70, nos Estados Unidos, ela surgiu da experiência de programas de imersão de saúde para indivíduos com eventos pós-cardiológicos e que precisava perder peso consideravelmente, parar de fumar e iniciar uma atividade física. Após o início desses estudos, muito foi explorado e aprofundado, e aí, a partir de 1980, com o Guy Ornish, que a Sá acabou de falar, e em 90, com o Caldwell Jr., se estabeleceram protocolos. E foi após os anos de 2000, como a Samantha também já comentou, teve um aumento assustador exponencial de todas as doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, pressão alta, alterações no colesterol, AVC, demência, que a medicina do estilo de vida se organizou como uma área de atuação em saúde, com o American College of Lifestyle Medicine, e justamente para atuar nessa prevenção, no tratamento e dessa reversão dessas doenças, que hoje em dia que elas são o maior desafio dessa medicina moderna, né? Que ela tanto evoluiu em tecnologia e recursos, mas que continua aí secando com um paninho o vazamento do balde furado, ao invés de consertar o balde. Foi também nas últimas 2 décadas que a ciência por trás da mudança de comportamento foi trazida para a prática, né, junto com a MEV, nos mostrando como fazer essas mudanças necessárias na vida das pessoas, de maneira progressiva e sustentável. E não mais somente na forma de internação radical, que embora ela seja efetiva, ela nem sempre é sustentável. Aqui no Brasil, o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que faz parte dessa aliança global, né, da Lifestyle Medicine, foi fundado em 2018. Essa é a história aí que a gente sabe sobre a MEV. E aí, diante dessa medicina toda, ela traz vários benefícios. Você pode contar um pouquinho para a gente, Jaque, sobre os benefícios? Estava ouvindo você falar aqui, e é bem recente, né? Quando a gente ouve falar, assim, crescimento das doenças crônicas não transmissíveis, vocês falaram, né, do ano 2000, mas são 20 anos, né? E já vinha sendo estudado e foi tomando forma como medicina de estilo de vida, né? Mas é recente em termos de humanidade, sem dúvida, né? E até, eu tenho 48 anos, então, assim, na minha vida também é recente, e no Brasil, um pouco mais. Então, a gente já tem muito estudo científico, né? Graças à tecnologia, tal, a gente tem uma base científica boa, mas, ao mesmo tempo, essa fundamentação, embora seja ressignificação do óbvio, né? Uma volta ao que os nossos avós, bisavós, enfim, e ancestrais faziam, essa fundamentação é relativamente recente. E esses estudos têm comprovado os porquês. Então, eles dão para a gente essa solidez, né, e essa referência que a Sá falou. E o que eu acho de maior benefício e diferença da medicina de estilo de vida nesse modelo medicina de estilo de vida é que ela é muito, muito democrática, né? Qualquer pessoa pode implementar um estilo de vida saudável, contanto que conheça essas diretrizes, né? E mais que isso, ela é individualizada, ela respeita o ambiente em que a pessoa vive, né, as possibilidades dessa pessoa, e olha o indivíduo de uma forma integral. A medicina tradicional, convencional, ela olha muito para o sintoma, né? E ela trata muito o sintoma.
a medicina de estilo de vida, ela já olha o indivíduo por trás disso, né? Por trás desse sinal que ele está dando. Então, ela olha a pessoa fisicamente, faz uma avaliação do emocional e da onde ela está inserida, né, no ambiente dela. E a outra coisa é o seguinte, cada movimento, isso é importante também, eu acho, até para quem está começando nesse caminho de melhorar o estilo de vida para a saúde, é que cada movimento que você consegue fazer na direção da saúde faz uma grande diferença. Então, todo movimento nesse sentido vai te gerar saúde e vai impulsionar outras mudanças que você fizer. E aí, eu queria trazer uma frase do Theodore Roosevelt, né? Ele falava o seguinte, você tem que fazer o que você pode, com o que você tem, aonde você está. E eu acho que é isso mesmo, né, que a medicina de estilo de vida traz para a gente. Ela fala, você pode fazer o que nesse momento, né? O que você tem aí disponível para fazer nesse momento, nesse seu momento, né, inserido no seu ambiente. E aí a mudança começa a acontecer daí, o que a pessoa tem vivo, que é o que a gente fala também, né? O que a pessoa tem vivo naquele momento. Mas aí como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente começa nesse caminho? E aí eu vou pedir para você falar um pouquinho, Paulinha. Então é isso aí, né? Uma medicina tão generosa, tão acolhedora, né? E tão gentil. E aí esse é o primeiro passo, né? Essa gentileza e esse respeito aos nossos limites, né? Cada um tem o seu. E como a Jaque já falou, o primeiro passo é descobrir o que está vivo em você, né? Quais são os seus motivos para mudar? Porque a gente entende que a mudança ela só é possível se ela fizer sentido. Sempre, sempre, sempre com alegria, sendo um processo prazeroso e não baseado em culpa e sacrifício. E aí eu convido vocês, primeiramente, a refletir. Quando você pensa lá naqueles pilares que a Samantha falou, os 6 pilares da medicina do estilo de vida, o que você enxerga como prioridade na sua vida agora? Segundo, e depois disso, imaginar como você seria se a mudança que você quer fazer já estivesse acontecido. O que seria diferente na sua vida? E pensando nisso tudo, será que é realmente essa é a mudança necessária? Aquela mudança que você pensou lá, né? Primeiro, será que é essa realmente a mudança necessária? Qual o primeiro pequeno passo possível nesse momento que a gente pode fazer? E aí, quando você dá esse primeiro passo, a sua sensação de autoeficácia, ela aparece, e aí é mais fácil continuar caminhando. Essa é a nossa proposta de como fazer a medicina do estilo de vida, como trazer ela para a sua vida. E aí, Jaque, você podia falar um pouquinho de um estudo de caso? Quando a Paulinha fala, né, nesse que se dá o primeiro passo e fica muito mais fácil de seguir caminhando. Daí me veio aquela imagem que a gente ouviu várias vezes daquele navio gigante, né? Que ele parado lá, não tem como mexer nele. E aí basta um pouquinho de movimento, que aí um barquinho desse tamanhinho, né, que vai conduzindo para ele sair, para ir para o alto mar, consegue fazer com que ele tome o seu rumo. Né? Então, a paineira, né? Verdade. Isso. Então, o movimento tem que estar presente para ir a gente acertando o rumo e caminhando para esse rumo da saúde que a pessoa quer alcançar, né? Bem, o Daniel Martinez que fala isso, né? Que é um psiquiatra que usa bastante a abordagem da medicina de estilo de vida, que não dá para mexer no rumo de um barco parado. Nesse contexto que a gente está falando, né, que eu posso pensar, é uma cliente minha que veio com uma demanda de perda de peso, né? Então, a gente ia fazer um processo de saúde, ela falou, eu estou obesa e eu preciso perder peso. Mas quando a gente começou a olhar para ela, né, o contexto dela, ela mesma chegou à conclusão que
que o que estava impedindo que ela perdesse peso ou que fizesse qualquer melhoria em saúde ali era o contexto em que ela estava inserida, de trabalho, de família, né? Então, a gente começou com um manejo de estresse, né? Ela percebeu que se ela conseguisse organizar a rotina dela de uma forma que ela tivesse tempo, porque ela não se permitia tempo nenhum, porque quando ela tinha esse tempo, ela tentava tapar um buraco que era o da culpa de não estar com os filhos. Então, era todo um contexto grande. O relacionamento dela não estava legal no casamento já, porque por causa disso também, por causa da autoestima dela, porque ela se culpava com os filhos. E, enfim, a gente foi desenrolando ali o novelo e ela percebeu que a base do problema era outra, que ela tinha que trabalhar naquilo para que ela conseguisse outras melhorias em saúde, né? E foi um curto período de tempo, foi bem surpreendente, porque depois que ela percebeu isso, e ela começou, por exemplo, ela conversou com o marido, ela falou, ela achava que ele sabia exatamente o que ela vivia, porque eles vivem juntos, moram juntos, né? Então, que ele sabia exatamente o que ela pensava e pelo que ela estava passando. Mas quando juntas a gente tomou a decisão de averiguar isso, de checar, né, para ver se ele sabia o que ela estava passando, ela percebeu que muitas das coisas ele não sabia, né? Então, assim, depois dessa conversa, eles se tornaram mais parceiros. Então, ele assumiu a questão das compras, por exemplo, né, para alimentação, porque essa pessoa que eu estou falando, ela já tinha um acompanhamento de uma nutricionista, né? Então ela tinha plano alimentar, ela tinha tudo, só que ela não conseguia colocar ali em prática. E aí eles ficaram parceiros nessa missão, e ele começou a ajudar com as compras, a ficar um pouco com os filhos para ela fazer a atividade física, porque a atividade física para ela não era um sacrifício, era uma coisa que ela gostava de fazer. Principalmente depois que ela descobriu que a atividade física não precisava ser aquela atividade física programada, com personal, tal. Então, o que ela gostava de fazer? Ela gostava de andar de bicicleta, ela gostava muito de brincar com os filhos no parque, e aí ela foi aumentando esses momentos, organizando melhor a questão das compras e colocando em prática o que a nutricionista tinha feito, e aí ela começou a perder peso, sem aquela restrição, né? Porque ela veio com aquela ideia assim, eu sei que eu consigo porque eu já perdi peso uma vez, então é só eu ficar sem tirar isso, tirar aquilo, né? E ela não fez isso, ela colocou uma rotina na vida dela e, enfim, as coisas foram mudando. E é o que a gente fala de movimento, né? Então, esse caso eu acho que foi que é um bom exemplo, né? Foi transformador em pouco tempo e as coisas que ela teve foram além do que ela queria, porque ela melhorou o relacionamento dela com o marido, com os filhos, porque ela começou a se relacionar com eles de uma forma muito mais leve. No trabalho também, porque ela estava se impondo muita coisa, e aí ela conseguiu perceber que ela conseguiria fazer determinadas coisas muito melhor se ela abrisse mão de algumas outras, aí a história é um pouco mais longa, mas, enfim, foi uma grande transformação em pouco tempo. E eu acho que a medicina de estilo de vida é isso, né? É você ampliar o olhar da pessoa, não você, né? Você junto com a pessoa, ampliar esse olhar para tudo e ver o que está acontecendo no entorno, para que você consiga começar a mexer essa engrenagem aí para que melhore o estilo de vida e, consequentemente, a saúde. Teve uma outra cliente que ela era super tinha uma autocobrança muito grande, né? Essa também, ela queria perder peso. Ela falava que não conseguia porque ela era preguiçosa, ela era incompetente, porque ela sabia exatamente o que ela tinha que fazer, só que ela não fazia, né? E ela enfim, ela falou várias coisas, né? E aí, a gente conversando, né, eu falei para ela, se eu chegasse para você e falasse assim, eu sou preguiçosa, eu sou incompetente, eu não consigo fazer nada, o que você ia falar para mim, né? E aí ela teve na hora, assim, ela teve um insight, ela falou, meu Deus, como eu sou dura comigo, e eu seria incapaz de tratar uma outra pessoa dessa forma, porque se você me falasse isso, eu ia falar, não é bem assim, né? Imagina, você tem tantas qualidades, você isso e aquilo. E aí ela conseguiu perceber, assim, ela
ela percebeu o que ela mesma fazia com ela. Por incrível que pareça, isso fez toda a diferença depois no desenrolar, porque ela começou a olhar para ela de uma forma mais humana, como a gente faz com os outros, né? A gente só não faz isso com a gente, mas a gente faz, né, com todo mundo. Então, assim, eu acho que a medicina de estilo de vida, primeiro, ela é individualizada, cada um tem uma questão, né? Alguma coisinha ali que tem que olhar e é isso que, assim, você tem lá as diretrizes, né? Você tem as evidências do que deve ser feito, o que funciona, mas o que vai ser feito por cada um depende da demanda e do contexto de cada pessoa. E não precisa ter grandes passos, né, Jaque? Pequenos passos. Então, assim, uma coisinha que você percebe, que você descobre, porque às vezes é super óbvio, né? Quando a gente fala assim, é óbvio, mas a gente não percebe, a gente está muito perto, né? Eu não lembro quem que falava isso, mas aquela questão do quando você está com a sua mão aqui, né? Você está misturada, ela está muito próximo. E aí, quando você afasta, você enxerga ela direito. Mas quando ela está aqui, você não consegue definir o que é dedo, o que é. Né? E é isso, é se afastar um pouco, é olhar de fora e perceber o todo. E aí você consegue enxergar coisas assim que estão ali, muito perto, muito próximas, mas que você não para olhar. Né? Eu achei interessante que você falou do seu primeiro caso, que ela veio com uma demanda de emagrecimento e, por fim, o emagrecimento foi uma consequência de um monte de mudança que ela fez, né? Sim. De uma forma muito tranquila, leve, que foi fluindo, assim, naturalmente. E passa a ser sustentável, né? Porque você muda uma coisa que te traz tanta leveza, uma forma mais fácil de viver. Então, isso vai continuar e vai, né? Ninguém vai voltar para o que estava dando errado, né? Porque você descobriu isso de uma forma tão profunda e acompanhada por todo o seu entorno que não retorna, né? Você vai melhorando. Eu fiquei agora com vontade de pontuar uma coisa, quando vocês falando a respeito, que, como eu falei lá no começo, né, que ela é uma área de concentração da saúde, né? E aí, ouvindo vocês falando, ela sai, então, desse caráter prescritivo do médico, né? Então, é isso, a abordagem e esse olhar é feito por qualquer pessoa que aborda a saúde com outro ser humano, né? Por isso que cabe essa abordagem para todos. E até quando a Jaque falou aquela palavra lá, né, que é democrática também nesse sentido, né? É uma forma de abordar a saúde por qualquer um dos interessados na saúde, né? Qualquer profissional da saúde. Sim. Fiquei com vontade de pontuar isso agora. Obrigada. Mas é verdade, né? Tanto é que estamos aqui, né? Uma médica, uma fisioterapeuta e uma farmacêutica. Também, pois é isso aí. Muito bom. Isso aí. E uma coisa que eu acho importante trazer, né, do que eu falei, é o seguinte: a gente fala tudo isso, né, esse fluir, essa forma de abordagem, de olhar o ser humano, mas que tudo isso é baseado em ciência, né, em coisas cientificamente comprovadas. Tem um respaldo muito grande da ciência. E aí tem alguns dados que são surpreendentes e ao mesmo tempo um bom parâmetro, assim, uma coisa que a gente olha quando a gente olha, né, o que está sendo feito, assim, é uma coisa que motiva, que faz a gente perceber como essas pequenas mudanças podem melhorar a nossa saúde. O impacto mesmo, né, Jaque? Eu lembrei agora daquele estudo que fala que 80%, né, das doenças cardiovasculares, que vocês lembram que a gente começou falando que era uma coisa que era realmente uma apreensão muito grande, né, do mundo médico como um todo, né? Por que a gente evolui tanto e essas doenças cardiovasculares continuam matando em ascensão, assim, né? Parece que são as que mais matam, né? São as que mais continuam mais matando, né? Apesar de todos os recursos que a gente evoluiu tecnologicamente, de medicamento, enfim, não tem nem falar a esse respeito. E aí a gente viu que nos estudos de medicina e estilo de vida, a gente vê que com a adoção, né, dessas práticas de estilo de vida, a gente consegue diminuir 80% dos acometimentos graves, né, das cardiopatias, dos derrame, né, acidente vascular cerebral, até 40% das neoplasias podem ser evitadas aí pela comportamentos mais saudáveis. Câncer, né?
E tem também aquele estudo que também é bem clássico, que a gente cita bastante, que é da Circulation, acho que é de 2018 já, que fala que você adotar 5 comportamentos saudáveis pode aumentar, no estudo, na verdade, eles falam em que aumenta a expectativa de vida após 50 anos, em 14 anos mais ou menos para mulher e 12 anos mais ou menos para homem, com a adoção de 5 comportamentos, né, mais saudáveis, que seria, então, atividade física, mais de 150 minutos por semana, uma dieta saudável, né, baseada nos vegetais, aí, principalmente, o não fumar, né, a parada do tabagismo, a manutenção do peso em níveis saudáveis, né, e o consumo moderado de álcool. Então, é bem o estilo de vida que a gente estuda e propõe com essas abordagens na medicina do estilo de vida. Foi esses que eu lembrei agora aqui. Muito, para mim é bastante impactante, né? Pensar nisso, pensar que dar o estilo de vida pode fazer tanta diferença, né? No depois, né? Nessa fase. Desfecho. Porque a tecnologia traz uma longevidade para a gente, mas não necessariamente com qualidade, né? E aí você consegue alcançar isso, essa qualidade de vida, esse viver bem até o fim, com essas mudanças de estilo de vida. E aí, pensando aqui, uma analogia, muitas vezes a gente toma remédio para dor crônica, né, no dedão do pé, mas o que realmente a gente precisa é parar de chutar a parede, né? Então, é isso, né? Não ficar focado nos sintomas, precisa abordar a causa. Hoje em dia tem tantos remédios para cardíacos, para diabetes, para colesterol, mas o que está causando isso, né? O que é para a vida inteira? Então, vamos, junto com o medicamento, vamos trazer mais saúde para a vida, né? Mais... É isso aí, né, Paulinha? Pensar nesse sentido também. Não é que também está pregando que medicamento não funciona ou contra, não. A medicina do estilo de vida é inclusiva nesse sentido, né? Não, é isso exatamente. também, né? É ajudar, né? Uma coisa ajuda a outra. Isso. Né? Tem uma palavra que é muito batida, que é o equilíbrio, né? A gente fala, ouve muito falar disso, mas eu acho que é isso, né? É o equilíbrio entre... Aliás, o conceito de saúde, me veio agora isso. O conceito de saúde que a gente utiliza é um equilíbrio entre o bem-estar físico, emocional, ambiental e social, né? E isso é olhar o ser humano como um todo. E aí, como alcançar esse equilíbrio depende de cada um. E às vezes você está lá chutando a parede, né? Porque é um hábito seu de infância. Seu pai chutava a parede todo dia de manhã, você levanta e chuta a parede todo dia de manhã. E aí você começa a ter essa dor no dedão e vai no médico. E aí você fala: meu, eu estou tomando remédio, mas esse remédio aqui já não funciona mais, né? Eu preciso de um mais forte, porque meu dedo está doendo cada vez mais. E aí, se tem aquele médico, aquele profissional de saúde que começa a investigar o teu contexto e você conta para ele que você acorda e chuta a parede, ele vai falar: meu, mas que tal a gente parar de chutar a parede? Né? Mas o porquê que você chuta a parede? Também, tem, né? Toda essa coisa aí, a pessoa, né, tem aquele clique. Isso aí, isso aí a gente roubou do Matheus Macedo, lá do Vida Veda. Mas eu acho bem ilustrativo mesmo. Tem coisas que são óbvias, mas que às vezes estão tão perto, tão inseridas, que a gente não percebe mesmo, né? A gente não sabe que é tão simples assim. E, de novo, aquelas escolhas que você faz sem estar escolhendo, né? Sim, exatamente. A escolha não é sua. Não, é sua, né? É sua. Mas você não tem consciência mas você não tem consciência que você está escolhendo. Exatamente. É uma escolha não escolhida. É uma escolha no piloto automático. Exato. Né? Talvez seja a única que ele sabe é isso, né? Uhum. A gente faz isso o tempo todo, né? Com vários. Então é isso, meninas. Querem contribuir com mais alguma coisa? Que não, é isso. Eu acho que para falar da MEV tem muito, né? Mas por hoje tá bom. A gente continua no próximo. Então, se vocês gostaram do nosso podcast, continue aqui nos escutando. Siga a gente lá nas mídias sociais, no Instagram e no YouTube. Então, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada, até.